Bom dia, muito bom dia. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica. Hoje venho falar-vos de um tema com alguma dificuldade para conversar, porque sabemos que muitas pessoas vêm à consulta e que vêm nos contar acerca deste tema e nos vêm opinião e nos vêm pedir ajuda e fazer terapia. E, portanto, este é um tema que eu até tive que vestir o cor de laranja para ver se me animava a falar deste tema. Hum, a ideia é que nós possamos descomplexar o tema de alguma forma. Todos nós já fomos, já nos foram infiéis, já fomos infiéis, querem palavras, querem atos, querem ações. A traição é uma definição que não é exclusiva de um relacionamento conjugal. Portanto, a ideia hoje é podermos, de alguma forma, falar abertamente sobre isto, explicando um, teórica, o que é que isto tem, porque depois na prática vai depender de duas pessoas e, portanto, o resultado, o que nos interessa é que o resultado seja que saia o melhor para todos. Então, a palavra fidelidade, etimologicamente, significa uma lealdade, uma sinceridade, uma constância de afetos, um cumprimento de promessas. Então, como se observa, este é um conceito complexo, é um conceito muito completo e engloba não somente um acordo, ou uma promessa de ser fiel ao outro numa relação monogâmica, mas também aquilo que foi, digamos, combinado. Então, neste sentido, o ato de manter fidelidade ao outro representa a constância dos seus afetos, a sinceridade, a lealdade que nós temos pelo outro, o que faz com que aquela pessoa confie plenamente e tenha a certeza de que vai agir de acordo com o combinado, explícita ou implicitamente. Por sua vez, a infidelidade é uma área cinzenta. Então, o que é considerado uma traição? Portanto, traição, esta palavra traição, numa só palavra, cabem-nos diversas interpretações e não há uma definição completamente certa, completamente errada. Trair, a traição, explica-nos o dicionário, é ser infiel, é não cumprir uma promessa, um compromisso ou mesmo um princípio. Eu posso trair em relação a um princípio. Então, o trair é em si um conceito objetivo ou subjetivo? Porque a própria noção de exclusividade é diferente de pessoa para pessoa. Então, a traição pode ter uma conotação mais aberta ou mais fechada. É por isso que é muito importante que cada casal defina o que é para si a traição, ou seja, defina quais são os seus limites, que é para marcar e estarem bem estipuladas as linhas que delimitam a confiança e a intimidade. No entanto, é de consenso geral, é de uma forma global, que trair é enganar, é infringir um acordo nesta relação amorosa ou podemos falar na relação amistosa. E aqui é que entram os ideais, aqui é que entram os planos, aqui é que entram as promessas. Então, hoje vamos tentar falar um bocadinho de quem é traído, de quem trai, para depois tentarmos dar algumas ideias para que, no caso de este acontecimento de vida, vos tocar a vocês viver esta aprendizagem ou esta experiência, saberem lidar melhor, mas também e principalmente uh, que se isto já me aconteceu na minha vida, o que é que eu posso fazer para sanar aquele conflito ou aquilo que me custou aquela traição ou aquela infidelidade no meu passado. É importante entendermos que isto pode não ser uma coisa da atualidade, mas pode ser uma coisa que me tenha acontecido e, portanto, como é que eu vou lidar com isto da melhor maneira? Então,
vamos conversar um bocadinho sobre a mente, a forma de pensar de quem é traído. A pessoa traída pode responder à traição, quando descobre a traição, de diversas maneiras. Portanto, a sua forma de descortinar, de sanar a situação, depende do sentimento nutrido pelo parceiro, mas também do estado do relacionamento. Como é que estava aquele relacionamento antes daquele acontecimento da traição? Então, independentemente de tudo, e mesmo que a relação não esteja bem, do ponto de vista emocional, saber que se foi traído nunca é fácil. Porque a traição, o que simboliza no íntimo, é uma quebra de confiança e uma ausência de respeito para com o próximo. Então, quando a infidelidade acontece, o traído passa por um período de luto. E, como acontece que consideramos muito importante hum, algo que foi perdido, então este pesar que é semelhante quando nos morre alguém que nós amamos. Portanto, esta emoção pode ser tão forte, aquilo que sente a pessoa que foi traída, que pode causar um trauma emocional. Além disso, as crenças, ou seja, aquilo que a pessoa acredita, a pessoa que foi traída acredita em relação aos relacionamentos, a partir deste momento podem sofrer mudanças radicais. Então, esta pessoa pode passar a desacreditar no amor, pode passar a não ver mais sentido no casamento ou em relacionamentos longos ou estáveis, pode acreditar que é impossível confiar mais em alguém de verdade. Portanto, de alguma forma, as expectativas, os sonhos, os planos para o futuro que esta pessoa traída poderia ter podem ser danificados bruscamente. Aqui é que eu acho que é importante desmistificarmos um bocadinho aquilo que se passa, porque há um provérbio, quem me conhece bem sabe que eu sou muito adepta dos provérbios, e uma andorinha não faz a primavera. Então, efetivamente, porque o meu companheiro ou a minha companheira me traíram, ou eu tive uma relação em que me traíram na minha vida, não significa que todas as relações da minha vida vão haver uma traição. Claro que aqui, pensando numa perspectiva muito mais multidimensional, nós temos que entender que se isso me acontece, também de alguma forma, o meu campo eletromagnético, aquilo que eu, a minha aura, a minha, a minha experiência, a minha aprendizagem, aquilo que eu precisava de viver neste preciso momento da minha vida, significava que eu precisava de passar por aquela experiência. Obviamente que não me vão perguntar, então eu mereci ser traído, eu mereci sentir esta dor. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de que, de alguma forma, as experiências, as aprendizagens que nós, digamos, as aprendizagens que nós temos na nossa vida podem ser interpretadas da forma em que aquilo que me acontece serve para eu modificar-me, ir sanar qualquer parte de mim que ainda não existiu. Então, neste sentido, é por isso que quando as pessoas de alguma forma têm alguma terapia, quando acontece uma traição e quando efetivamente o relacionamento está bem, é por isso que muitas vezes os casais ultrapassam esta situação, quando ambos entendem que é uma aprendizagem, obviamente que também dependendo da pessoa, da pessoa que traiu. E então, como é que pode reagir a pessoa que é traída? Primeiro, com raiva. A pessoa traída pode ser dominada por raiva, por fúria, reagindo à descoberta daquela traição com violência, com socos, raiva física ou verbal. hum, Quando a raiva é predominante, é esperado que haja estas discussões desconfortáveis. Portanto, eu acho que é compreensível sentir raiva no momento em que se descobre, ou dias ou semanas após aquilo que aconteceu. No entanto, obviamente que nós temos que drenar esta raiva e, digamos,
saná-la. Eu não sou apologista de que nós devemos contrariar a raiva. Eu sou apologista que nós devemos sanar, porque esta raiva, se eu não a vou drenar de alguma forma, ela vai ficar em alguma parte do meu corpo, da minha memória celular, e é isso que mais tarde pode vir a dar alguma doença, ok? Então, o que é que nós entendemos? Entendemos que reagir com agressividade pode ser normal em algum período da existência deste processo de infidelidade e de traição e, obviamente, que temos que ter cuidado porque, independentemente do traído se sentir muito mal, também se pode arrepender de alguma palavra ou de alguma ação dita naquela situação de discussão e que depois não ser isso que quisesse, como quase sempre quando nós nos zangamos e reagimos com raiva às situações do momento. A pessoa traída também pode reagir com descrença. O que é descrença? É quando a pessoa que descobre a traição por meio de outra fonte, como um amigo, como um vizinho, reagir com uma certa incredulidade. Será mesmo que a infidelidade aconteceu? Como é que eu vou saber que o meu vizinho não me está a mentir ou que a minha vizinha não me está a mentir e quer ficar ela com o meu marido? Então, a descrença também pode surgir quando a pessoa que traiu revela o que fez abertamente. Então, mesmo quando há provas, como fotos, como vídeos, muitas vezes a pessoa que é traída não quer aceitar esta realidade, é porque é uma realidade que causa dor em algum momento da minha vida. Então, é porque a imagem que eu tenho do meu parceiro ou da minha parceira é abalada ou totalmente destruída, o que se vai refletir depois na confiança ou na desconfiança da pessoa traída. Portanto, a pessoa traída pode questionar as suas decisões, perguntando-se, por exemplo, como é que não viu algo tão óbvio, como é que escolheu ficar com alguém que nos pudesse magoar daquela forma. A pessoa traída também pode reagir com tristeza, porque a infidelidade num relacionamento, da forma como nós, sociedade, idealizamos a maioria dos nossos relacionamentos, é triste. É uma, é um, uma, é uma sensação de tristeza, de sentido triste, sobretudo quando o traído reconhece as suas perdas, o parceiro que eu tanto amava, a relação a que eu me dediquei, portanto, um conjunto de planos para o futuro que ficam em questão quando há a descoberta da traição. Claro que a tristeza também faz que se pense ou que se reflita sobre os momentos bons do relacionamento e que se questione: será que eu sou capaz de perdoar o outro? Inclusivamente, este tipo de tristeza pode levar a uma depressão. O outro sentimento é a culpa, porque ser alvo de uma traição é tão complicado do ponto de vista emocional que a pessoa traída pode atribuir a atitude do outro a si mesmo e, portanto, ficar com culpa. Começo a pensar se não fiz algo para afastar o meu parceiro, se eu não criei expectativas altas demais para o meu casamento, levando a que esta situação ficasse assim tão desagradável. Portanto, é muito reconfortante o criarmos ou visualizarmos desculpas para justificarmos o comportamento da pessoa que nós amamos, mas é importante reconhecer a responsabilidade de cada um pelos seus atos. Portanto, não devemos assumir a responsabilidade por um comportamento que é de um terceiro, ou melhor, neste caso, do companheiro que traiu e de uma terceira pessoa. Mas falamos sempre muito no apoio à pessoa traída e a ideia hoje aqui era falarmos um bocadinho sobre a pessoa que trai. Então, o que é que diz a mente de quem trai? Porque o que nós sabemos e aquilo que estudamos é que são várias as razões que motivam as pessoas a serem infiéis. Apesar de termos o desejo de ver quem trai com maus olhos, é preciso lembrar que todos nós somos passíveis de cometer erros. E, portanto, nem sempre a pessoa que fez uma traição quer arruinar a vida do parceiro ou quer fazê-lo sofrer. Então, de alguma forma, porque é que nós podemos cometer uma traição ou uma infidelidade? Uma das justificações é uma dependência sexual.
Então, temos que tentar perceber se esta pessoa que trai é uma dependente sexual e, portanto, existe aqui ou pode existir uma doença psiquiátrica de base que tenha de ser estudada, ou não. A pessoa pode não querer sanar-se, não se querer tratar. Outra será uma forma de evitar conflitos, uma forma de evitar assuntos não conversados ou mal resolvidos. Porque a pessoa que trai está cansada de lutar pelo seu casamento, portanto, aqui a traição vai quase como um escape. Por uma vontade de sentir emoções forte, por um desgaste do entusiasmo do próprio casamento, portanto, pela procura de uma faísca de paixão ou daquele sentimento de que já se foi no passado. A outra razão por que se trai é o afastamento do próprio casal, portanto, a sensação de maior vulnerabilidade do próprio casal. A outra justificação é o deixar de sentir atração sexual pelo seu parceiro ou pela sua parceira, pelo seu casamento, digamos assim. Depois, mágoas e há traumas no casamento que não estão ultrapassados, e então há uma necessidade de alguma forma inconsciente, fazermos algo que possa incomodar o outro e que, no fundo, também nos vai obrigar a um conflito com o nosso marido ou a nossa mulher. E aqui já é mais complicado, por vingança, por alguma tentativa de vingança de qualquer coisa que aconteceu no nosso casamento. Então, as motivações para a traição da pessoa que trai podem ser múltiplas e aquilo que sai na literatura, do ponto de vista dos Journals of Psychology, que destacam as 8 razões mais frequentes são, efetivamente, o tédio, portanto, a relação amorosa que cai numa monotonia, principalmente, e por isso isto também acontece em relações mais longas, quando o casal se desliga um do outro. Pela indiferença do parceiro, ou seja, quando eu sinto que o meu parceiro já não me quer, que eu já lhe sou indiferente, então eu tenho alguma necessidade de criar uma chispa para mim própria. Por solidão, porque muitas vezes as pessoas vivem juntas, na mesma casa, dormem juntas, mas não vivem juntas. Vivem sozinhas, cada uma por si. Por vingança, por alguma atitude do parceiro, por uma chamada de atenção, por uma sensação de menosprezo do meu parceiro. E depois, por duas coisas que são mais simples de entender, que é a vontade de terminar o relacionamento, portanto eu estou a fazer algo que eu sei que vai terminar o meu relacionamento porque eu não tenho coragem só per se de terminar o meu casamento, e por excitação, porque é algo proibido, porque é uma aventura sexual e portanto eu vou-me dar ao gozo de poder fazer isto. E então, porquê é que os homens traem? A ciência explica que os homens traem ou traíam mais que as mulheres porque têm mais capacidade de separar o sexo do amor e, portanto, é mais fácil concretizar a traição ou traições. Além disso, de uma forma genérica, global, os homens não costumam pensar muito nas consequências e, portanto, têm mais confiança que conseguirão escapar da situação caso sejam descobertos. Geralmente, quando o homem trai, ele procura prazer ou atenção noutra parceira. E porquê é que as mulheres traem? As mulheres traem ou têm mais tendência a atrair para estabelecer um laço afetivo com a pessoa escolhida para a infidelidade. Portanto, elas estudam mais as suas possibilidades de traição e geralmente traem mais quando o casamento está nocivo, ou está indiferente, ou está incómodo. No entanto, de alguma forma, o que nós sabemos, principalmente nos últimos anos, ou em virtude da forma como estamos a levar a nossa vida, a sociedade, como é que estamos a dirigir a maneira de pensar e de ver a vida, mulheres mais jovens, neste momento, também costumam trair mais para satisfazer as suas necessidades sexuais, da mesma forma que os homens traem.
Então, por mais difícil que seja ver a infidelidade no relacionamento sem a influência das emoções, precisamos analisar cada caso de acordo com a sua realidade. Seja como for, o que sabemos é que as motivações da traição interferem na forma como se esconde, como se mantém o segredo ou como é que se quer que se descubra, porque isso, como vimos, pode ser possível, porque de uma forma inconsciente eu quero acabar o meu casamento, então vou fazer um ato que eu sei que à partida vai fazer com que acabe o meu casamento. Porque o que se teme é o conflito, são as consequências da revelação ou da não revelação. Portanto, é ali a separação, o limbo entre fugir ou lutar, ou ficar, ou sair, ou quebrar, ou reparar. Ou seja, ficar na relação e reparar e sanar o casamento ou efetivamente sair. Então, posto isto, como é que se lida com a traição? Como é que se perdoa um parceiro que foi infiel? É possível perdoar um parceiro que foi infiel? É possível dar continuidade ao meu casamento sem que este seja abalado depois de uma traição? E como é que a pessoa traída deve agir para evitar o sofrimento emocional? Então são imensas estas perguntas que rodeiam a infidelidade nos relacionamentos e numa traição todos os cenários são possíveis, porque a traição é uma situação de crise, de muito stress e o futuro da relação depende de como é que se lida com isto tudo. Portanto, comportamentos prejudiciais depois de uma traição. Então, primeiro comportamento prejudicial, revelar apenas parte da situação. Porquê? Porque o outro, que está desconfiado, que já está inseguro, vai procurar mais informação, às vezes de uma forma completamente obsessiva, e à medida que a descobre, a desconfiança vai sendo reforçada. Segundo comportamento prejudicial depois de uma traição, tomar decisões importantes a quente, sem permitir algum tempo para o sentir, para o pensar e para o sentir. O que é que eu quero efetivamente na minha vida? Portanto, face à descoberta ou à revelação de uma traição, as emoções mais negativas vão ser ativadas, o que impede naturalmente um processo de tomada de decisão mais racional, mais refletido. O terceiro comportamento prejudicial é quando nós tentamos reprimir as emoções que gerem ou que provoquem maior sofrimento. É importante sentir e encontrar formas adequadas de regular essas emoções sem evicção. Aqui o importante é a drenagem das emoções, o falar, o sentir, o sanar, e eu acho que é importante a terapia de casal para fazer o acompanhamento daquilo que cada um sentiu e daquilo que cada um está a sentir, de trabalhar as razões que o levaram à infidelidade, trabalhar a pessoa traída e trabalhar a pessoa que traiu, obviamente, porque já compreendemos que de alguma forma, se o outro se sentia menosprezado, sentia que havia indiferença, se sentia que já não havia amor ou atenção no casamento, houve uma brecha para que se pudesse tomar esta atitude. Quarto comportamento prejudicial. Pensar na separação, no divórcio, como a única alternativa, não olhando para a situação como uma oportunidade para melhorar a qualidade e a satisfação da relação no casal. Obviamente, para isto é preciso que estejam os dois de acordo e que a traição não tenha resultado de uma vontade de quem traiu de efetivamente terminar o casamento. Depois, centrar-se apenas na terceira pessoa, ou seja, efetivamente, quando eu que fui traída e quem traiu, se preocupar com a terceira pessoa, porque isso é um comportamento prejudicial. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos, primeiro, e segundo, temos que assumir a responsabilidade como casal. A terceira pessoa normalmente é uma pessoa completamente indiferente, exceto quando há um caso, exceto quando exista um caso de uma, enfim,
de um enamoramento já contínuo e continuado e que a traição não resulta de uma coisa fugaz, mas de uma coisa já muito pensada. Aí a terceira pessoa pode ser importante porque quem traiu vai querer voltar para aquela terceira pessoa. Um comportamento prejudicial também é o focar-se na vingança como forma de retaliação. Ou seja, tu puseste-me uns cornos, então não esperas pela demora que a pandemia vai acabar e as discotecas vão abrir e, portanto, eu vou dar aso às minhas saídas. Então, uma vingança ou uma traição para fazer igual àquilo que me foi feito, nunca é um comportamento adequado, não é um comportamento maduro, não é um comportamento lúcido, porque cada um tem as suas razões e, efetivamente, o trair o parceiro que me traiu, não me vai fazer sentir melhor. Pelo contrário, eu não estou a sanar o que levou a que aquilo acontecesse. Também, uma coisa muito frequente e que é prejudicial é quando eu perdoo quem me traiu de forma muito prematura, de forma muito rápida, digamos assim, ou quando quem trai exige o meu perdão imediato. Portanto, o que precisamos de saber é que não existe uma resposta universal, esta é que é a verdade, não há um protocolo universal para trair, para ser traído, para perdoar, para exigir perdão, capaz de satisfazer todas as pessoas que foram traídas. Aceitar ou não que foi traído, bem como perdoar ou não o meu parceiro, são decisões que devem ser analisadas com calma, devem ser sentidas no meu coração com calma, levando em consideração as emoções e os planos futuros ou não para a relação. Ora, também é importante saber que perdoar não é o mesmo que dar permissão ao parceiro para trair ou aceitá-lo de volta na sua vida. Perdoar é compreensão do ato que aconteceu e libertação, porque eu quando perdoo o outro, eu deixo de ter raiva daquela situação que aconteceu. Como é que eu vou perdoar o outro? Quando primeiro eu consigo ter raiva, perceber em que parte do meu corpo é que eu sinto a raiva, saber identificá-la e depois entender que eu preciso de me libertar daquele sentimento, porque senão aquele sentimento fica em mim e eu, para me libertar daquele sentimento, tenho que perdoar. Portanto, o perdão beneficia quem foi traído, porque promove esta libertação destas emoções e destes sentimentos desagradáveis que, no fundo, vão fortalecer que eu continuo a estar pegada àquela situação dolorosa. E isto, como sabem, serve para tudo. Eu já falei muito sobre o perdão, eu sou muito fã das técnicas do perdão. Algum dia podemos repetir isso porque é muito importante. Obviamente que quem perdoa o parceiro que foi infiel tem o direito de expressar as suas preocupações e de fazer mudanças sensatas na dinâmica do relacionamento até que esta ferida seja curada. O que não é correto, nem é isto que estamos a dizer, é aceitar o parceiro de volta e torturá-lo emocionalmente, fazendo-o sofrer por ter escolhido uma traição. É preciso ser honesto, tanto consigo mesmo como com o outro, quando estamos a perdoar. A vingança, como disse, pode parecer atraente naquele momento, mas sem dúvida que não é o caminho certo emocionalmente para reconstruir a confiança perdida. Portanto, se ambos não têm essa intenção, a melhor decisão é terminar o casamento. Ser traído, certamente que não vai diminuir as oportunidades de nós reencontrarmos o amor de outra pessoa. E é possível voltar a confiar. Volto a dizer, uma andorinha não faz a primavera. Não é fácil ou não é rápido, exige sanação do processo, exige um trabalho de psicoterapia, exige um trabalho de libertação emocional, exige um trabalho de perdão da situação que aconteceu e é preciso, portanto, o tempo também, mas é possível. É importante então, como eu disse, que
possamos ter ajuda terapêutica para gerir esta crise num casamento. É importante pedir ajuda, podem contar, isto é uma decisão do casal, contar a familiares ou amigos, o desabafar, isso é uma decisão do casal, se querem contar ou não. É importante o fazer o luto por esta perda, já falamos nisso, portanto, há uma perda de confiança, há uma perda de pertença, há uma perda de segurança, portanto, um luto não significa que seja um divórcio ou uma separação, um luto significa que estamos a resolver algo que morreu ali, porque efetivamente a relação morreu ali e para a frente iniciamos uma relação nova, que pode ser com a mesma pessoa, mas que de alguma forma não podemos, vamos ter que reiniciar o processo de confiança, reiniciar o processo de segurança. Quando existe é necessário proteger os filhos, não partilhando com eles informação sobre a traição, muito menos pedir olham o pai ou a mãe, porque isto só vai potenciar conflitos de lealdade e vai fazer com que tenham que pagar muita psicoterapia aos vossos filhos. Os filhos não têm que escolher entre o pai e a mãe, porque a traição é uma traição entre o homem e a mulher, não foi uma traição. Então, isto é que é muito importante. Sabemos que tem que existir uma base afetiva, mas ambos, o casal, têm de estar completamente empenhados e comprometidos neste processo de resolução, porque isto é uma crise, as crises são sempre oportunidades para fazer diferente, mas por mais que possam estar, principalmente a pessoa traída, muito cuidado em envolver os filhos e mesmo, como eu estava a dizer, os familiares e amigos, o desabafar com familiares e amigos é preciso ter algum cuidado porque muitas vezes não é muito fácil pela sensação que vem a seguir de como é que isto, como é que as pessoas nos vão olhar. Então isto tem que ser olhado, digamos, quase relação a relação. Então, esta oportunidade para fazer diferente, lembrem-se que é uma experiência, é um episódio da nossa novela e existem imensos episódios. No episódio a seguir, não temos que fazer a mesma coisa se não quisermos fazer a mesma coisa. Portanto, quando efetivamente existe num casamento ou num relacionamento, sem dúvida que é possível, com terapia, volto a dizer, eu sou apologista de que haja terapia de casal, não para voltar ao que era, mas é construir um casamento diferente do que aquilo que foi, porque quando nós efetivamente conseguimos perdoar, nós voltamos a estar unidos com aquela pessoa, nós entramos como casal em coerência cardíaca e aí, sem dúvida, que vamos ter uma relação maravilhosa, esperando que não tenhamos que passar pelo mesmo. Portanto, terminando, caso e terminando, dia 18 de janeiro, para a semana, terça-feira, falaremos de coerência cardíaca, exatamente porque estou terminando dizendo que quando conseguimos perdoar e quando conseguimos fazer desta relação uma relação melhor, diferente do que aquela que tínhamos, vamos entrar em coerência cardíaca. Esta coerência cardíaca é minha e eu entrei em coerência cardíaca. Quando o meu parceiro entra em coerência cardíaca, os nossos campos eletromagnéticos estão mais sintonizados, estão mais alinhados, é mais fácil vivermos quando estamos em coerência cardíaca. Portanto, na próxima semana vamos falar em coerência cardíaca. Se tiverem algumas dúvidas, caso contrário, devem pensar se já vos aconteceu ou se vocês já traíram alguém, não precisa de ser uma relação amorosa, volto a explicar. Hoje o tema de hoje era de relacionamentos e era de relações amorosas, mas uma traição pode ser de qualquer coisa. Portanto, quem traiu ou quem já foi traído tem uma forma simpática de se sanar. A primeira, digamos, o primeiro ponto é dar como é que eu hei de dizer? Chamar
chamar os bois pelos cornos, vamos dizer, ou seja, admitir que aquilo aconteceu, ou admitir que eu traí, ou admitir que eu fui traída. Portanto, a admissão, ver como é que eu me sinto em isso, se eu na altura não senti raiva, não senti incómodo no meu corpo, dar-me permissão para eu sentir raiva e drenar essa emoção. Hum, Como é que eu vou drenar essa emoção? Depois de a reconhecer, posso fazê-lo através, ou efetivamente com um terapeuta, ou então com escrevendo uma carta, por exemplo, colocando uma cadeira vazia à minha frente e falando para a cadeira, indo até ao mar e drenando as emoções no mar, ou se gosto mais da floresta, lá para uma árvore. Portanto, usar de alguma forma a natureza, portanto, porque ajuda a drenar as minhas emoções, para eu colocar na carta ou virtualmente para algum objeto aquilo que eu sinto ou aquilo que eu senti. Se eu sinto que efetivamente na minha relação que acabou, o meu casamento acabou, eu traí e eu não estive bem, mas eu não consigo falar com a minha parceira ou com o meu parceiro, pedir desculpa porque ela nem sequer me quer ver. É muito simples. Uma coisa para mim, para eu tentar ficar melhor comigo, primeiro perceber porque é que eu fiz isso, é importante, e depois escrever uma carta para essa pessoa, que não lhe vou mandar, porque às vezes não temos condições de falar com as pessoas quando elas estão tão zangadas connosco, mas eu escrevo uma carta na qual imagino que ela vai ler: querida Isabel, querida Ana, lamento muito o que estava assim, estava assado. Tentam dar a vossa justificação de acordo com o vosso coração e de alguma forma pedem-lhe o perdão e agradecem aquilo que foi vivido nesse relacionamento. As consequências, pronto, as consequências já falei. Foi a raiva, foi a descrença, a tristeza, foi a desconfiança, já falei nessas consequências. As consequências para a terceira pessoa. O meu objetivo aqui hoje não é falar na terceira pessoa, porque esta terceira pessoa depende dos motivos que levou a pessoa que traiu a falar. Nós podemos falar na terceira pessoa como a terceira pessoa só pode interessar, no meu ponto de vista, quando efetivamente há uma sensação de enamoramento por alguém que está casado. Ou seja, quando eu tenho uma pessoa que se apaixonou por uma pessoa casada, que essa pessoa casada não tinha essa intenção de sair do seu casamento ou de se magoar, mas porque efetivamente as coisas acontecem, se apaixona por uma terceira pessoa. Portanto, esta terceira pessoa não vai ser a terceira pessoa, mas vai passar a ser oficial. E isso vai levar, obviamente, ao divórcio, à separação, à ruptura do casamento, porque o, digamos, quem traiu não tem intenção de continuar esse relacionamento, porque efetivamente não foi uma relação fugaz, mas foi uma relação que houve um envolvimento amoroso. Aí é mais complicado manter o casamento porque há um sentimento de amor e não foi simplesmente uma relação só de sexo ou de uma infidelidade pontual. Ok? Bom, espero ter sido esclarecedora. Ora, 37 minutos e 58, estou a ficar ao point e vemo-nos na próxima terça-feira. Se os meus planeadores agora de palestras não me puserem a falar antes, vemo-nos na próxima terça-feira, onde vamos falar de coerência cardíaca, porque temos algumas novidades para si. Então, até à próxima.